dias. Teremos um encontro ao vivo pelo Facebook que vai ser imperdível no programa Conversando com Gente Grande. Essa edição especial contará com a participação do irmão Daniel de Jesus, da Igreja Presbiteriana Renovada do Morumbi, pastora Solange da Igreja Pentecostal Dependentes de Cristo. Teremos também o diácono Jean, da Assembleia de Deus do Panambi, e irmã Joyce, da Assembleia de Deus Nova Aliança Internacional. Será uma conversa enriquecedora que abordará temas essenciais para a vida cristã, com mensagens de fé e esperança. Venha ser edificado por essa troca de experiências. Na apresentação, pastor Mário Lino. Olá, queridos! Graça e paz a todos os nossos queridos e amigos irmãos. Estamos por aqui diretamente da IPR Morumbi, iniciando mais uma live. Hoje a live é falando com gente grande, com um tema que está, abençoado. O tema que nós vamos tratar nessa noite de hoje tem relação grande com todos esses participantes. Acredito que todos eles, já estão aqui prontinhos para poder falar, e é com muita alegria que nós queremos, em primeiro lugar, chegarmos aqui e dar um bem-vindo, e também, claro, já aproveitar e dar um feliz ano novo, para todos os nossos queridos amigos e irmãos que vão participar aí nessa live. Eu quero já também fazer um apelo aqui, te pedir que você venha compartilhar essa live com seus amigos, com seu vizinho, com o pessoal da sua igreja. Olha, hoje o nosso Falando com Gente Grande, está abordando o tema, acepção. Acepção é pecado? É pecado ter acepção? É pecado isso? Então nós vamos tratar desse assunto nessa noite de hoje, Hoje é dia 10 de janeiro de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, e é com muita alegria que nós queremos dar, este pontapé inicial, ao nosso programa Falando com Gente Grande. Eu tenho certeza que nós teremos um bate-papo, que nós teremos aí uma live muito abençoada para a glória de Deus. E que bom que você já está chegando por aí para compartilhar conosco em relação, dessa live que é tão importante. Antes de mais nada, quero aqui dar, as boas-vindas aos nossos queridos e amigos e irmãos que vão participar conosco, Tendo aí o seu tempo específico de falar um pouquinho deste tema que é tão importante, acepção de pessoas. E aí, acepção de pessoas? Na sua opinião, você que está aí do outro lado nos assistindo, você acha que é pecado? O que a Bíblia traz para nós em relação a isso, O que a Bíblia nos mostra, É um tema muito grande, onde nós, com toda certeza, se formos atrás, vamos trazer muitas informações, e o propósito do nosso programa Falando com Gente Grande é justamente isso, trazer uma informação maravilhosa, uma informação que venha fazer a diferença na sua vida. É isso, irmão Daniel! Quero aqui dar as boas-vindas aos nossos queridos irmãos. Vamos começar, pela hierarquia, é importante a gente conhecer a hierarquia naqueles que verdadeiramente foram chamados, Com muita alegria, com muita gratidão a Deus, estamos aqui nessa noite, Precisamente o horário brasileiro, olha só, 20h06 da noite, já está iniciando a nossa live. Quero dar as boas-vindas aos nossos queridos e amados irmãos, Seja bem-vindo, como eu falei, vamos começar pela hierarquia, Seja muito bem-vinda, pastora Solange, Sempre que nós precisamos da nossa amiga pastora Solange, ela se coloca à disposição para estar conosco, nos ajudando e participando, Hoje a nossa live Falando com Gente Grande, tem pessoas que realmente vai fazer a diferença nessa live. Seja muito bem-vinda, viu, pastora Solange? É com muita alegria que nós recebemos, a sua pessoa, recebemos, a nossa irmã nessa noite de hoje, e eu tenho certeza que o Senhor tem o de melhor para nos oferecer nessa noite de hoje, Continuando aqui pela hierarquia, quero dar as boas-vindas também ao nosso querido irmão Diácono Jean, Diácono Jean está conosco nessa noite, também é muito bem-vindo, é uma alegria poder recebê-lo aqui nessa noite. Eu tenho certeza que você preparou coisas muito boas para aqueles que estão ali daquele outro lado, e vão escutar a palavra de Deus. Seja bem-vindo, viu, Diácono Jean? Com muita alegria que nós recebemos o Senhor
aqui nessa noite. Queridos, também estamos aqui recebendo, Diaconisa Joyce, né? Nossa irmã Diaconisa Joyce também está aqui conosco, né? E é com grande alegria que nós recebemos você nessa noite. Seja muito bem-vinda, viu, Diaconisa Joyce, para a glória de Deus. E por final, o nosso querido irmão, que também é o meu discípulo, e tenho um prazer imenso em recebê-lo aqui dentro dessa live, né? Falando com gente grande, o nosso querido irmão Daniel de Jesus, né? Esse menino é de Jesus mesmo, né? Até o nome do camarada veio abençoado. Seja muito bem-vindo, viu, irmão Daniel de Jesus. É com grande alegria que nós recebemos o Senhor aqui, e eu tenho certeza que o Senhor tem muito a fazer através das nossas vidas. Amém, queridos? Você que está aí participando já conosco, né? Gostaria que você compartilhasse essa live, né, com seu vizinho, com sua vizinha, com seu esposo. Pode falar: olha, o pastor Mário está lá na igreja justamente agora, juntamente com 4 pessoas lá, e eles estão falando com gente grande dentro de um tema que é tão maravilhoso. O nosso tema nessa noite, mais uma vez, só citando aqui o nosso tema, é acepção de pessoas. É pecado? Isso está na Bíblia? Tão importante, né? Nós vamos tratar deste assunto e é com grande alegria. Se os irmãos quiserem usar também o celular de vocês, para vocês mandar aí, certamente o Carlos já mandou aí um link. Se vocês quiserem compartilhar com alguém, fique tranquilo, fique à vontade, não tem problema nenhum. Estamos ao vivo e a cores tudo acontece. Mais uma vez, todos sejam muito bem-vindos. É com grande alegria que nós iniciamos a nossa live, né? O nosso Falando com Gente Grande. Tivemos um tempo de parada devido a algumas situações que nos ocorreram, mas tudo, claro, dentro daquilo que realmente Deus tem proporcionado. E hoje nós estamos aqui reiniciando, né, o nosso Falando com Gente Grande, né, dentro desse tema tão expressivo, né, acepção de pessoas. E aí, na sua opinião, né, como é que soa isso no seu ouvido? Isso existe, isso está no meio de nós, né? Fora da igreja, falando também fora da igreja, a acepção de pessoas. Se a gente for buscar, nós vamos encontrar muito material e muitas situações de acepção de pessoas. É pecado? É o que nós vamos ler neste momento. Queridos, a palavra do Senhor nos diz aqui, precisamente no livro de Mateus, capítulo de número 22, 37, olha só o que a palavra de Deus nos diz aqui nessa noite, né? Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento, né? Ou seja, nós estamos falando de algo que não é doutrina de igreja, nós estamos falando de um mandamento do nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Deus, que deixou para nós. Então, queridos, continuando aqui essa leitura, a palavra do Senhor continua nos dizendo, continuando, e o segundo, e o seu semelhante está, e o seu semelhante nós devemos amar. Ou seja, nós precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas como é que nós vamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, sendo que nós não amamos o nosso próximo? Como isso? Existe a possibilidade de falar que ama e não cumprir? O mandamento da palavra de Deus, isso é muito expressivo e nós precisamos estar muito atentos em relação o que a palavra de Deus está nos dizendo. Certamente, acepção de pessoas acontece no meio do povo de Deus? Sim, acepção de pessoas acontece sempre dentro da igreja, fora da igreja, seja lá aonde que nós estiver, em algum momento da nossa vida, nós até possamos sofrer algum tipo de acepção, né? Mas a Bíblia está dizendo que nós precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. É fácil nós amarmos, irmãos, alguém que esteja nos alfinetando, alguém que esteja puxando o nosso tapete, alguém que quer nos ver
mal, alguém que fica fofocando do nosso nome. É fácil nós amar esse tipo de pessoas? Claro que não! Claro que não! É claro que a gente vai fazer acepção, mas a Bíblia fala que nós precisamos amar, porque não adianta nada falar que eu amo a Deus e olhar para o meu irmão da direita, para o meu irmão da esquerda, ou da frente ou da trás, e odiá-lo. Não adianta nada eu ter, né, esse feedback positivo na frente do meu irmão e pelas costas, né, alfinetar ele, falar algo que talvez desagrade. Então, queridos, nós precisamos amar mesmo os nossos irmãos dentro de toda concepção, ou seja, né, a acepção que muitas das vezes alguém fará a mim, eu preciso continuamente amar os meus irmãos. É o tema dessa noite, né? Acepção de pessoas é pecado? Dentro da igreja, acepção de pessoas, né? Nós que pela misericórdia de Deus, né, estamos à frente da igreja, estamos trabalhando com pessoas, muitas das vezes sofremos diversas situações de acepção, ou até mesmo às vezes pela uma afinação, né? Nós temos afinação com alguém, ou com um, ou com outra, ou com Maria, ou com José, e de repente, né, algum membro, ou alguma pessoa fala, nossa, meu pastor, puxa até de sardinha para o lado daquele irmão, e já entrou a acepção. Ou seja, né, a afinação muitas das vezes com um, com o outro, a outra pessoa acaba interpretando, mas nós não podemos fazer acepção de ninguém. Jesus fez acepção de alguém? Não. Deus fez acepção da sua criatura? Não. Ou seja, a Bíblia vai nos falar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha de fato a vida eterna. Ou seja, nós temos um Deus, um Jesus, um Salvador que jamais fará acepção de pessoas. E nós, como leigos da palavra de Deus, precisamos nos policiar em todas as questões para que a gente em nenhum momento viemos ter esse tipo de coisa, acepção de pessoas. Mas, continuando aqui, né, quero dar oportunidade também aos nossos irmãos para que eles possam estar se expressando, falando sobre este tema que é tão importante. E nessa noite, eu tenho certeza que você que está aí desse outro lado vai compreender, vai entender, vai ser ministrado, vai ser abençoado. E o nosso melhor, o nosso maior prazer é que de fato você esteja realmente sendo alcançado. Temos uma plateia aqui que está ali se rachando. Eu não sei, mas possivelmente aconteceu alguma coisa ali que nós não estamos vendo. Mas vamos prosseguir o nosso Falando com Gente Grande diante da IPR Morumbi. É com muita alegria que nós recebemos mais uma vez, né, a nossa querida irmã pastora Solange, né, pastora Solange da igreja Pentecostal Dependentes de Cristo, né? Igreja Pentecostal Dependentes de Cristo. A nossa irmã pastora Solange terá um tempo aí de 15 minutos, né? Para poder falar, para poder nos ensinar, para poder trocar de fato essa ideia. É tão importante nós trocarmos conhecimento com os nossos irmãos. Então eu gostaria de dar esse tempo aí expressivo para a nossa querida irmã pastora Solange ter as suas colocações em relação a este tema, né? A acepção de pessoas é pecado? E aí, na sua opinião, o que você acha? É pecado ou não? Pastora Solange, fique à vontade para falar aquilo que você já tem certamente preparado, não só para nós que estamos aqui, mas aos nossos irmãos ouvintes que estão nos assistindo nesse exato momento. Seja muito bem-vindo, pastora Solange. Boa noite a todos, a paz. Para mim, acepção de pessoas é pecado, um pecado gravíssimo, né? Quando a gente vai para o Epístola de João, a gente vê uma palavra bem forte falando a esse respeito. Mas a gente vê também Isaías escrevendo a respeito do próprio Jesus, né? Que era um homem sem formosura, sem beleza, e não era desejado por homem algum. Então a gente já vê que Jesus ele já foi rejeitado, né? Pela humanidade, e no decorrer da história a gente vê o quanto Jesus sofreu por ser um homem de semblante de dores, né? Não tinha aquela beleza que alguém pudesse olhar e a desejar.
E quando a gente vai para a epístola de João, João está dizendo: aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, agora está em trevas, né? Então, infelizmente, esse que faz esse tipo de trabalho de acepção realmente está em trevas. Antes de ter o ministério, eu fui convidada a dirigir um trabalho e ainda menina, né? Eu pensei juntamente com a outra missionária e eu disse: não, a gente não vai dirigir nenhum trabalho porque tem pessoas que a gente não gosta e a gente não quer dentro da nossa igreja, né? Dentro do nosso trabalho. E nós não aceitamos esse trabalho, dirigir esse trabalho, porque tinha pessoas que a gente não gostava e a gente não queria que entrasse dentro da congregação. E passamos por alguns processos, né? Até o ponto que Deus nos deu o ministério. E quando Deus nos deu o ministério, né, tá aqui a minha amiga Joyce de algumas datas, ela é testemunha do que eu estou falando. Glória a Deus. Que nós estávamos em uma vigília e Deus usou até o missionário Nildo, né, bem conhecido. E ele disse assim: olha, Deus está tirando o seu coração humano, coração né, de Solange, de mulher, e está colocando um coração realmente, um coração perdoador, um coração que vai abraçar a todos, sem fazer acepção. E isso tem me acontecido. Ela testemunha, né, já é testemunha de uma, talvez as pessoas vão nem acreditar, mas foi uma cirurgia espiritual, que eu fui ali pro chão, fiquei algum tempo no chão. Quando eu voltei, né, do que tinha acontecido, eu sentia dor no meu peito, como se realmente eu tivesse passado por uma cirurgia. E infelizmente as pessoas, né, nos decepcionam, mas a gente está aqui para abraçar tudo e a todos sem fazer acepção. Agora, recente mesmo, eu fui em um lar, até preguei na igreja da Joyce, eu contei esse testemunho lá, um lar bem humilde, mas humilde mesmo, assim, de sujeira mesmo. E eu sentei na cama da pessoa, conversamos, abraçamos, e a pessoa que estava comigo, ele disse assim para mim: esse lado seu eu não conhecia, porque quem te olha, você é uma pessoa, parece ser orgulhosa, uma pessoa, né, e quando a gente passa a conviver com você, realmente você não faz essa acepção de pessoas, né? Então isso acontece por quê? Porque nós não estamos em trevas, nós estamos na luz. E João está dizendo: aquele que diz que está na luz e aborrece um irmão, até agora ele está em trevas. Então eu acho que isso não é papel do cristão, né, aborrecer o seu irmão. Infelizmente existe exceção, mas isso não é para nós que somos conhecedores da palavra, né, que temos o Espírito Santo. Ele continua dizendo ainda: quem aborrece seu irmão, ele anda em trevas e não sabe para onde ir, e que as trevas cegaram os seus olhos. Infelizmente, a pessoa que anda dessa forma, né, ele realmente está em trevas, ele não sabe para onde ir e os seus olhos cegaram, né, infelizmente. E João ainda continua dizendo que a unção que nos recebeste dele fica em nós. E nós, os cristãos, nós somos pequenos Cristo aqui na terra, né? E como o pastor acabou de falar para nós, que Cristo ele não fez nenhuma exceção. E se nós somos pequenos Cristos aqui na terra, nós também não devemos fazer exceção. Recente, na nossa igreja, eu vi uma irmã, ela fez uma festa de aniversário, e a gente está ali acolhendo o povo direto, né? Mas ela saiu assim, escolhendo um e outro, e passou assim, ela não tem afinidade com a outra pessoa, mas ela escolheu a irmã e me deixou. E eu fiquei assim: gente, né? Por quê? Logo eu! Será que eu não me comporto das festas? Será que eu como muito? Meu Deus! Será que eu tomo uma Coca-Cola sozinha? Eu senti mal, de verdade, eu senti mal, porque nós somos seres humanos, né? Sim. E eu falei: gente, né? Mas será que esqueceu de mim? Eu tô aqui. Mas infelizmente as pessoas fazem exceção da gente, nos esquecem, ou fazem de propósito, não sei, né? E tem um pequeno vídeo, eu acredito que todo mundo já viu, mas eu anotei aqui para não esquecer, né? Fala a respeito desse vídeo de um rapaz, que esse rapaz ele passa e ele vê uma mangueira jorrando água. E ele pega uma planta que está sem vida e ele coloca ali debaixo daquela mangueira, né? Depois ele vai fazer a sua refeição, ele encontra com o cachorro. E ao encontrar o cachorro, ele pega a sua refeição e dá para o cachorro. Ele encontra a mulher puxando a carroça e ele ajuda também aquela mulher com a carroça. Encontra uma senhora com uma criança pedindo esmola, ele pega todo o seu dinheiro e dá para aquela criança. E depois de um tempo ele volta. E quando ele volta, ele vê que aquela planta recebeu vida.
né? Aquela criança está com uniforme, e ele vê que aquele cachorro virou o seu amigo, e aquela senhora continua trabalhando com a sua carroça, porém alegre. Então você imagina o coração desse jovem, de alegria, de não fazer exceção, e ele atender aquelas pessoas, até mesmo a planta, porque a gente olha para as coisas e a gente não dá vida, né? A gente não dá vida, e às vezes a gente olha com os olhos humanos, e nós que estamos aqui na terra, eu costumo falar que depois da pandemia, Deus escolheu a dedo para deixar a gente aqui, e Ele nos deixou com uma missão, e a missão é essa, de abraçar a todos. Se a gente sair hoje para um evangelismo, a gente sabe que vai sair, vai encontrar qualquer tipo de pessoa e a gente abraça, a gente conversa. Sem exceção. Sem exceção. Mas e amanhã? Mas e amanhã? Se eu tiver com a minha roupa de shopping, se eu tiver em família, eu encontrar a mesma pessoa que eu abracei hoje, que é o evangelismo, né? Infelizmente a gente faz exceção. Mas para nós que servimos a Cristo, eu deixo essa palavra para nós, né? E vós tendes a unção do Senhor e saber tudo. Então nós que já recebemos a unção do Senhor, já recebemos o Espírito Santo, nós sabemos tudo, que não podemos fazer exceção de ninguém e nem de nada. Oh, glória! Maravilha! Louvado seja Deus aí, né, pelas colocações da nossa querida irmã pastora Solange, né? Da igreja pentecostal Dependentes de Cristo. Louvado seja Deus. Realmente, pastora Solange, nós precisamos estarmos prontos, né? E não usarmos de fazer acepção. Porém, irmãos, nós estamos de carne e osso. Estamos de carne e osso. E certamente, né, a nossa carne vai nos levar muitas das vezes a tomar essa atitude de fazer acepção, né? Mas nós, como mesmo a pastora Solange acabou dizendo, conhecedores da palavra de Deus, precisamos tomar, né, o máximo de cuidado para não ferir ninguém, não fazer acepção de ninguém, não deixar ninguém triste com nenhum posicionamento nosso. E se dentro de algum momento, dentro de alguma fala que nós, né, falamos, usamos a palavra de Deus, percebemos que alguém ficou entristecido pelo aquilo, né, é o nosso caráter de chegar para essa pessoa, nos redimir, pedir perdão, porque de verdade Cristo não faz acepção de pessoa, e nós somos os seus discípulos aqui na terra, e nós precisamos lutar para não fazer acepção de pessoas, porque a partir do momento que nós, né, tomamos esse posicionamento de fazer acepção de pessoas, nós estamos de fato pecando contra Deus, contra a palavra de Deus, contra os mandamentos do Senhor, e nós não devemos fazer isso. Existe acepção de pessoas em diversas situações. Se nós formos falarmos aqui dos nossos governantes, tantas pessoas, tantos políticos, irmãos, né, hoje fazendo acepção de pessoas. Por quê? Muitas das vezes eles chegam, eles prometem e realmente esquece daquilo que prometeu. Mas o nosso foco não é esse, não é falar de nenhum tipo de governante, não é falar de nenhum tipo de político, é falarmos da palavra de Deus, que cura, liberta e leva aquele arrependido para o céu. Amém, amados? Posso ouvir um glória aí? Eita, glória a Jesus! Maravilha! Estamos aqui diretamente da Igreja em Morumbi, né, dentro do nosso programa, falando com gente grande, ou seja, falando com gente que entende do assunto, acepção de pessoas. E aí, para você, o que você acha? É pecado ou não? Certamente, né, quando a pessoa toma essa atitude, certamente é pecado. Só um trechinho aqui da palavra de Deus, que se encontra também aqui em Mateus, capítulo de número 15, ao começar do versículo 21 até o versículo 24, essa passagem está dizendo a respeito de uma mulher cananeia que chega diante de Jesus. Essa mulher chega diante de Jesus, se prostra diante de Jesus, né? Ou seja, ela tem uma necessidade, e a necessidade dela precisava realmente ser respondida. Ela se aproxima de Jesus, ela vai até Jesus, e os próprios discípulos de Jesus, olha só no versículo, Mateus capítulo 15, versículo 23,
Mateus capítulo 15, versículo 23. Olha o que diz: Jesus, porém, não respondeu nenhuma palavra. Então os seus discípulos se aproximou dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Irmãos, nós estamos vendo claramente dentro desse texto os próprios discípulos de Jesus fazendo acepção de pessoas, ou seja, eles não poderiam ter tomado essa atitude, mas essa mulher não vai embora, ela se prostra diante de Jesus, ela tem um propósito, ela adora o Senhor de joelho. E o último versículo, o versículo de número 24 vai dizer assim, ó, 15 e 24, ele respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas do povo de Israel. Ou seja, Jesus chega para ela e fala: eu não tenho nada a ver com a sua situação. Mas ela continua insistindo: Senhor, eu tenho uma necessidade, eu tenho uma filha. E aí Jesus para, vê o tamanho da fé dessa mulher e toma uma atitude. Mas uma atitude não de acepção, uma atitude que os próprios discípulos deveriam ter tomado, né? Jesus chega para ela e fala: mulher, vai-te embora, vai-te em paz, ó, porque a sua filha já foi liberta. Estamos hoje aqui falando com gente grande dentro do nosso programa, né? Este é o nome do nosso programa, Conversando com Gente Grande. E é com muita alegria que nós estamos aqui nessa noite, recebendo os irmãos, mas sem mais delongas, deixa os irmãos falar, pastor, só o senhor quer falar? Vamos dar oportunidade aos nossos queridos e amigos irmãos. A pastora Solange falou, e agora vamos ouvir o nosso querido irmão, né? Daniel de Jesus, né? Seja muito bem-vindo, irmão Daniel de Jesus, com grande alegria, um grande prazer receber aqui. E o nosso irmão Daniel de Jesus, ele veio todo a caráter, hein? Ó, de terno, alinhado, ou seja, nosso querido irmão Daniel de Jesus faz parte aqui da nossa igreja, é o meu discípulo, eu ganhei ele para Jesus e estamos tentando conduzir essa criatura para o céu, e ele vai entrar no céu, tenho certeza. Seja muito bem-vindo, irmão Daniel de Jesus, é com grande alegria que nós recebemos o Senhor aqui. Fique à vontade para você fazer as suas colocações e falar não só para este povo que está aqui, mas para aquele povo que está lá nos assistindo, nos observando, né? A palavra do Senhor. Deus te abençoe. E, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado esse convite de poder estar aqui conosco na igreja, né? Precisamente 20 horas e 30 minutos, dia 10/1 de 2025. Virou-se um ano feliz ano novo para você que está aí nos assistindo. Vamos deixar o nosso irmão Daniel falar. Seja bem-vindo, meu irmão Daniel, de Jesus. Pai Senhor, a todos vocês, Pai Senhor, aqui que estão assistindo a gente, Deus alcança a família de vocês. Mais alto. Deus alcança a família de vocês, Pai Senhor, com todos aqueles que estão nos assistindo. Como o pastor disse aqui, a acepção de pessoas é pecado, sim, lógico, é pecado. Eu acredito muito nisso e tenho uma certeza, ele afeta logo o segundo mandamento, o maior mandamento de Deus, tá? Que é amar o próximo como a ti mesmo. Se você não consegue amar o próximo como a ti mesmo, você não está cumprindo o mandamento de Deus, tá? Mas a acepção de pessoas também é muito, como eu posso estar dizendo, a Bíblia nos mostra várias situações de acepção de pessoas, tá? Vou citar alguns termos aqui, Fique à vontade, irmão. mas até hoje, desde o tempo antigo, a Bíblia nos mostra muitas situações e hoje também é aplicado no nosso dia a dia, né? Um exemplo aqui é Tiago, capítulo 2, versículo 2 ao 4, que mostra a acepção social. Acepção social. Por quê? Porque nos mostra como a gente recebe uma pessoa na posição social dela. Tiago fala disso, tá? Da pessoa rica que está chegando, sentar no banco da frente, da pessoa que eu chego a falar, aquela pessoa que dá mais o dízimo, que dá mais de uma oferta, né? E a gente como cristão, a gente não pode estar fazendo isso,
né? A gente tem que estar tratando todos iguais. E o Tiago fala disso aí, a gente está fazendo acepção de pessoas social pelo tipo de cargo que ela recebe. Tá? O meu pastor é um dos meus melhores amigos também, mas eu recebo ele na minha casa. Obrigado, meu lindão! Obrigado, meu lindão! Como eu recebo a pastora, um amigo meu, até uma pessoa que não é no meio mundo evangélico ali, que chega ali para entrar na minha casa, eu tenho que receber igual. Eu não posso fazer a acepção de pessoas por ela ter uma certa importância, né? Mesmo se ter uma certa importância na minha vida, né? Eu tenho que tratar todos iguais. O Tiago mostra isso aí, nesse capítulo. Também temos a acepção de pessoas de éticas, essa aí maravilhosa. No João 4, capítulo 7, Jesus, ao conversar com uma mulher samaritana, ele quebrou essa acepção de pessoas de época. Por que época? Porque a acepção de pessoas de época é comportamento em sociedade. Tá? A palavra época quer dizer comportamento em sociedade. E naquela época lá, os judeus não falavam com os samaritanos, né? Eles não conversavam, eles se odiavam. Entendeu? Jesus, ele quebrou aquilo ali e provou, e ainda mais provou para os apóstolos deles, né? Que até foi uma lição até para os apóstolos. Quando chegaram, encontraram a prisão da samaritana e ela ia embora. Então ninguém falou nada para Jesus, mas eles foram convidados após para ir para a cidade. Eles não queriam passar perto, pastor, da cidade. E Jesus quebrou essa acepção de ética deles. De ética por quê? Porque tem o convívio de uma cidade com outra não se dava. Ele quebrou isso. Simplesmente, maravilhosamente, ele chegou lá e quebrou isso. E hoje, eu falo até sobre a Segunda Guerra Mundial, os judeus, eles foram perseguidos por esse tipo de acepção. Tá? E hoje ainda, a gente faz a mesma acepção com os alemães. Porque alemão, você fala alemão, como já, alemão, parece alemão, a gente fala isso. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de acepção. Na hora que a gente está fazendo, ele nem percebe. Tá? A gente tem que seguir o exemplo de Cristo. Quebrar isso. Outra acepção que eu também achei muito interessante, se eu estiver falando demais, pode me interromper. Tudo seu tempo, fica tranquilo, irmão. Na hora que a gente chegar no tempo, eu te corto. É a acepção de raça e nacionalidade. A acepção de raça e nacionalidade. Não vou me aprofundar muito nisso, senão vou ficar pregando aqui, mas em Atos dos Apóstolos, tá, no capítulo 10, versículo 1, Pedro, ele aprendeu que Deus não faz acepção de raça e nacionalidade. Tá? Por quê? Porque Pedro mandou, Deus mandou Pedro a uma casa de um gentil. Deixa eu lembrar o nome. Cornélio, né? Isso, ele era um gentil. E Pedro foi lá na casa dele, foi levar a palavra, tá? Porque Deus mandou, Deus fez uma visão para Pedro e mandou ele lá. Então, ele foi levar para a gentil. E olha que eles para entrar numa casa de pessoa gentil era difícil, viu, pastor? E tinha bastante, viu? Porque o Cornélio convidou a família, os amigos e os amigos mais íntimos, que foram curiosos ainda ouvir Pedro pregar, levar a palavra lá. Ele foi levar a boa nova. Ainda assim, ali no Pedro, ali, tem outra acepção que eu achei também interessante. Como eu disse, tem bastante assunto aqui. A acepção de religiosidade. Tá? Não, desculpa, evangelização. Tá? Então é que a gente não leva a palavra que Deus coloca na nossa vida com uma pessoa porque ela não é da nossa igreja. Então, a hora que você está passando, a gente não leva uma palavra. Eu
Ou você está passando ali, tá, vou colocar uma situação, você está passando com o teu mendigo na rua. Deus tocou no seu coração para você levar uma palavra, você não leva, você deve estar drogado. Tá? Deus toca no seu coração para você ir lá na casa do candomblé e levar a palavra, você não leva, porque não é a sua religião. Isso é recepção de pessoas. E a gente, como cristão, a gente não podemos fazer isso. Porque você vê que Pedro foi, e ele foi evangelizar. Não um gentil, vários. Né? Para Pedro ir entrar, evangelizar e levar a palavra, não foi fácil não. Porque ele ainda assim foi criticado logo retornando. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso e não fazer diferencial, tá? De religiosidade, se a gente for levar o evangelho. Né? Não pensar que não vou levar o evangelho porque ela não faz o meio do meu círculo evangélico. Então, não, a gente tem que levar para quem não está lá mesmo, para quem nunca lê a Bíblia, entendeu? Para aquela pessoa que tem raiva, a gente tem que levar aqui. Né? Não fazer acepção de pessoas nesse sentido. E o último, já estou terminando, acepção de pessoas de religiosidade. Em Lucas 18, versículo 9, se não me engano, a gente vê que a história que Jesus conta do publicano, do fariseu publicano, né? Quando eles entram no templo para fazer oração. O fariseu está fazendo uma oração ali, e na oração que ele está fazendo a acepção do irmão que está orando do lado dele. Porque ele está orando, falando, Senhor, vou colocar no termos de hoje, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu sou crente, eu vim de uma família crente, eu vou na igreja, então atenda a minha situação, porque eu não sou igual a ele. Porque eu sou crente, nasci no meio crente. Estou colocando a situação de hoje, tá, irmãos? Mas, para vocês terem ideia, ele, na oração dele, ele fez a acepção. E Cristo diz, os apóstolos, né, enquanto aquele que estava ali orando, Senhor, eu sou um pecador, perdoa meus pecados. Se eu peguei contra ti, contra os seus mandamentos, contra o próximo, me perdoe. O outro estava se glorificando na oração e fazendo a acepção do irmão do lado, né? Porque não era da mesma linhagem, não era da mesma religião dele. Né? Então a acepção vamos ter um debate aqui, é uma coisa muito séria, muito complicadinha. A gente não. Tem hora que a gente faz a acepção aqui em casa, na igreja, na festa, vamos dizer uma festa, né? Passar um negócio gostoso, a gente se sente ali excluído, né? Mas Deus vai. Você já passou por esse proposta, esse luxo, está liberta para a glória de Deus. Mas tem uma coisa mais perigosa do que a acepção de pessoas, pastor. Por favor, nós estamos falando com pessoas que entendem do assunto, eu tenho certeza que a gente não pode confundir a acepção de pessoas com a acepção de pecado. Sim, muito bem. Você foi muito longe agora, hein, menino? É bem diferente. A gente, Deus ama todos iguais. Tá? Para você, a graça está para todos, a salvação está para todos. Mas Deus abomina o pecado. Então não pode ter acepção de pessoas, Deus ama todos iguais. Ama, me ama sim. Então eu sou um cara que usa droga, ele me ama, ele não ama. A prática. Você tem que largar a prática. Mas ele tem que aceitar do jeito que eu sou. Não. Ele não está fazendo acepção, ele ama o homem. Sim. O pecado, ele não quer para ele. O pecado não tem espaço. Né? Você tem que parar de pecar, se arrepender e se converter, não pecar mais e seguir a Cristo. Tá?
E aí a pessoa tem um termo que a gente fala assim, qualquer pecado, Deus não ama nenhum pecado. Ah, Deus me ama do jeito que eu sou. Não, Ele é uma pessoa, tá? Saia do pecado. Tem gente que fala, então eu posso continuar pecando que Deus vai me amar. 2 minutinhos para você terminar. Não, né? Você não pode, você tem que ter uma grande diferença de acepção de pessoas e acepção de pecado. Terminei bastante. Muito bem, irmão Daniel de Jesus, nosso querido irmão Daniel de Jesus aqui da nossa igreja IPR Morumbi, teve o seu tempo expressivo e falou com propriedade, viu? Meu discípulo, louvado seja Deus. Não fazendo acepção, que parece, né? Parece que estamos defendendo nós, fazendo acepção, não. É com muito carinho, com muita alegria, né? Acabamos de falar, né? Depois da fala da pastora Solange, né? Às vezes atitudes, né, nos leva a ter esse impulso de acepção, né? Acabei de ter esse impulso aqui de falar, né? O meu amigo, né? Todos vocês são de fato os meus amigos e irmãos, né? Hoje o nosso programa falando com gente grande, né? Diretamente da IPR Morumbi, certamente horário brasileiro, olha só, 20 horas e 40 minutinhos, dia 10 de janeiro de 2025, estamos aqui falando com gente grande. Tenho certeza que você que está aí do outro lado está curtindo, aprendendo bastante, sendo ministrado, e o nosso propósito nessa noite é justamente isso, trazer uma boa conversa para você, trazer uma informação verídica para você, trazer algo que venha, né, te confrontar. É o que está nos confrontando dentro deste tema, né? Acepção de pessoas. E aí, para você, é pecado ou não? É dentro desse raciocínio que o nosso querido irmão Daniel de Jesus estava falando, né? A gente vai encontrar diversas situações, né? Uma situação também que é muito clássica, que a gente percebe, está descrita lá em uma passagem muito conhecida, que é aquela passagem que fala a respeito do bom samaritano, o bom samaritano, o qual realmente fez a diferença. Essa passagem está descrita precisamente lá no livro de Lucas, capítulo de número 10, do começar do versículo 25 em diante, vai nos dizer justamente isso, né? Alguns versículos da palavra de Deus. A gente vai encontrar dentro desse tema duas acepções de pessoas que não poderia ter, que foi quem? O sacerdote e o levita, pessoas que eram da igreja, pessoas que jamais poderiam ter esse tipo de acepção, e a gente vai perceber que eles olharam aquele homem caído, né, depois de ter apanhado, depois de ter sido assaltado, eles olharam, passaram, eles fizeram o que? Passaram de lado, ou seja, fizeram acepção de pessoas, e nós nunca devemos fazer acepção de pessoas, porque isso, quando nós tomamos esse impulso de fazer acepção de pessoas, nós estamos pecando, né? A palavra também de Deus certamente nos mostra lá em Romanos, né, capítulo de número 3, versículo 23, a palavra de Deus fala assim: todos pecaram e estavam completamente destituídos da glória de Deus, mas o Senhor resolveu nos dar mais uma chance, né? Nos limpando, nos lavando, nos arrancando desse lamaçal do pecado e nos dando uma vida e nos dando a capacidade de que, se nós perseverar até o final física da vida, ou até que Ele venha, nós de fato possamos entrarmos no céu. Mas sim, precisamos tomar diversos cuidados para que a gente não venha em nenhum momento fazer acepção de pessoas, porque quando nós tomamos esse impulso, certamente nós estamos pecando. Somos de carne, estamos de osso, né? Infelizmente, nós corremos esse risco de realmente cair em contradição, cair em pecado, mas a carne é fraca, mas o espírito profestivo, né? Uma pessoa de uma outra religião, vamos supor, não estou aqui falando mal, mas nós precisamos estarmos muito prontos, nós precisamos nunca fazer acepção, seja de um homossexual, seja de uma pessoa de uma outra religião, do candomblé ou de budista. Vamos supor que se entrasse na minha igreja, misericórdia, não é minha igreja, a igreja de Jesus, mas a igreja a qual eu lidero.
Será que os meus obreiros, eu até dou uma dica aqui para os irmãos, será que os meus obreiros estão aptos e preparados para não fazer acepção? Porque nós vamos estar lá no altar, vamos estar pregando, vamos estar ministrando a palavra de Deus, mas será que os nossos obreiros estão prontos e aptos para não fazer acepção dessas pessoas? Porque são pessoas, sim ou não, gente? São pessoas como a gente. Às vezes eles não tiveram tempo de aceitar a Jesus, de conhecer a palavra de Deus, mas são pessoas. E muitas das vezes, o que acontece, né? Infelizmente falando, às vezes a gente, até nós mesmos, vamos em algumas igrejas, em alguns lugares, e logo quando a gente chega, a gente percebe olhares assim diferentes, e isso não é bom. A gente não precisamos, a gente não devemos fazer isso. Então fica aqui a dica aos nossos queridos irmãos, né? Converse com seus obreiros, instrua os seus obreiros, porque eu estou aqui, né, tentando instruir os meus obreiros. Mas se acontecer na igreja de vocês, de repente entrar alguém desse nível, que seja até mesmo uma mulher que seja prostituta, que usa do seu corpo para estar ganhando dinheiro, a gente nunca devemos apontar e nem julgar ninguém, porque além de, acima de qualquer situação, é um ser humano, é uma vida, e Deus amou ela tanto como amou a mim e amou os meus irmãos. Amém, queridos? Vamos então ouvir a nossa querida irmã, né, Joyce, que está aqui conosco. É Joyce, né? Joyce. Pronto, Joyce, que está conosco aqui nessa noite, falando com gente grande, né? Com grande alegria, com grande prazer que nós recebemos a nossa irmã Joyce, da igreja Assembleia de Deus, é isso? Isso, Assembleia de Deus. Assembleia de Deus do Nova Aliança Internacional. Nova Aliança. Rapaz, nós estamos com pessoas internacionais dentro do programa, falando com gente grande. Olha só o nível desse programa, gente. Falando com pessoas internacionais, é brincadeira. A gente brinca porque a gente tem alegria no coração, a gente é cheio de energia e nós precisamos sim dar risada, porque quando nós damos risada, nós estamos, né, movimentando os nossos músculos, os nossos rostos. Então, tenho certeza que você está aí do outro lado se divertir, mas seja bem-vinda, Joyce. É com grande alegria e com grande prazer que nós recebemos a sua pessoa, você aqui nessa noite. Você tem toda a liberdade para falar aquilo que certamente você já tem preparado, não só para nós, mas para os nossos queridos irmãos ouvintes. Seja bem-vindo, irmão Joyce. Fique à vontade. Amém. O prazer é meu. Já salvo a todos também com a graça e a paz do Senhor. E esse tema é um tema bem polêmico, sim, pastor, é um tema muito importante de se abordar nos dias de hoje, na igreja, de se abordar nas igrejas, de se abordar nas denominações. O nosso irmão, ele nos trouxe aqui uma parte muito importante desse tema, onde ele fala também dessa discriminação entre as próprias religiões, entre, às vezes, denominações. Eu mesma já passei por uma discriminação. Alguém tinha, eu não vou citar o nome da denominação, nem nada, alguém foi ao meu lar fazer uma campanha, e era um pastor de uma outra denominação. Alguém, um negro, liga lá numa central dessa denominação e diz: olha, está fazendo uma campanha na casa da irmã de outra denominação. Esse pastor foi destituído do cargo. Nossa! Então, assim, eu sofri
nós não conseguimos enxergar da maneira de Deus. É por isso que Paulo traz aqui, porque para Deus não há acepção de pessoas. Deus não olha para ninguém como Tiago. Eu acredito verdadeiramente que o irmão citou aqui o texto de Tiago ali, e Tiago 2,9 diz assim, mas se fazes a acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Transgredir, olha que palavra forte. É forte. Então, assim, forte. E aí ele traz no contexto exatamente isso que o irmão trouxe. Quando eu cometo isso, essa acepção olhando para a classe social daquela pessoa, a qual eu recebi na minha denominação, na minha congregação, a qual eu recebi, e aí ele diz, você não vai dar o melhor lugar para aquela pessoa que tem uma classe social elevada, porque ela tem uma classe social elevada. Eu acredito verdadeiramente que quando Tiago traz esse contexto, é porque na igreja primitiva provavelmente estava acontecendo. Com certeza. Provavelmente ele reparou, o Espírito Santo já alertou a ele como alerta aos líderes de hoje, das denominações que estão direcionados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, como disse a pastora Solange, ele pega em nós e diz assim, não é bem assim, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós olhamos segundo a aparência, como os discípulos ali olham, diz, vem gritando, atrás de nós vem gritando, alguém vem para, manda essa mulher se calar. Nós ouvimos o barulho externo, mas Deus ouve o barulho que nós temos internamente. Verdade. Esse Deus que nos chamou, Ele não fez acepção, Ele nos amou de tal maneira que deu esse Filho único, unigênito, para morrer por cada um de nós, mesmo sendo pecadores, Ele sendo santo. E aí nós abrangemos assim guerras no mundo inteiro, em nome de um Deus, do Deus de fulano, do Deus de ciclano. Em todas as religiões mundiais existem guerras desde que o mundo é mundo, em nome de cada um de seu Deus, cada um da sua fé, da sua paz. Que paz é essa? E eu amo isso aqui, porque eu olhando para isso aqui, por exemplo, a missionária Solange, da dependência da Igreja Dependente de Cristo, o senhor da presbiteriana, nós aqui da Assembleia, e que bom, isso é uma mesa assim fantástica, que todas as denominações venham fazer isso, se unir, porque é o único Deus que nós servimos. E não importa. Sem acepção. Sem acepção. É lindo isso. Eu não posso fazer como o irmão disse, olhar para alguém. Exatamente, eu não posso olhar para alguém e dizer assim, o fulano não fez isso ou fez aquilo, olhar para o pecado do outro. Não, porque Deus ele olhou para nós como nós somos, e é Ele que faz essa obra. Porque às vezes a gente quer pegar o outro e quer imputar aquilo que Deus já fez em nós. Claro que nós queremos a salvação para o outro, às vezes é até ingênuo isso. A gente querer pegar alguém e querer transferir, a gente pode transformar todo mundo assim já em pregador, em levita, em algo, segundo os novos paradigmas, segundo as nossas vontades. Mas Deus age segundo a vontade dEle, no tempo dEle, da maneira dEle, e essa transformação ela tem que ser interior também. Nós olhamos para o exterior, mas Deus olha para o interior, porque assim, uma transformação exterior sem a transformação interior não serve. Não serve, porque quando fora eu digo, como foi dito, eu vou no evangelismo e eu trato alguém assim, ou na igreja eu trato alguém assim, mas lá na minha casa eu faço acepção, às vezes dentro da minha casa, ou às vezes de uma nora, às vezes de uma sogra, que também tem isso, entre famílias na igreja. É difícil, é quando eu sou uma séria, delicado, presbítero Roberto. Nós temos situações assim que são pequenas, que parece que passa desapercebido. A gente brinca, mas você está coberto. Exatamente, e Deus ele olha para o outro ser humano. Cristo ele veio, ele olhou, ele enxergou um ser humano que tinha além das aparências. E nós temos que pedir, eu sempre faço essa oração para Deus, assim, Deus, que quando tiver um ser humano diante de mim, que eu enxergue quem está dentro daquele corpo, daquela pele, que eu enxergue quem está dentro daquela roupa, além das aparências, como o Senhor enxergaria. Porque às vezes a gente olha para a forma da pessoa que não nos agrada, a gente não tem afinidade. Eu não tenho afinidade com fulano, então eu não vou falar com aquela pessoa como cristão, será? Porque eu não tenho afinidade, eu tenho que excluir, eu vou perdoar. Já vi muitos pastores desse conselho, perdoe, mas você não tem que conviver. Não, Paulo manda até suportar, tem que suportar. E eu acredito verdadeiramente que o verdadeiro perdão, Cristo nos perdoa, então nos perdoa e não vai conviver com a gente. E o perdão que nós recebemos do Senhor? Isso é forte, hein? Como é que eu posso? Que perdão é esse que eu estou dando? Que tamanho de perdão é esse que eu estou dando? Que eu perdoo você, mas você vai viver mais. É que eu estou sentindo Deus aqui nesse lugar, irmão. Eu te amo, você
gente recebe pessoas de todos os tipos nas igrejas. E isso é uma coisa assim que eu venho sempre assim, trabalhando em mim sobre as minhas limitações humanas também, porque eu tenho muitas, nós temos muitas limitações, mas eu sempre converso em casa com meu esposo da necessidade de olhar para o outro e de enxergar a dificuldade dele, a dificuldade que o jovem tem de se separar, que às vezes a gente olha para o jovem acontece alguma coisinha ali e alguém já fica, porque fica aquele comentário. Eu digo, jovem, tem paciência, vamos orar, aprendemos a orar uns pelos outros, a carregar, ajudar o outro, a estar na pele dele, porque não é fácil. Se eu olhar para mim, se eu olhar para essa minha pele, se você for pensar agora tudo que Deus fez na sua vida, quem era cada um de nós antes de Deus nos chamarmos, e quem Deus tem feito, o que Deus tem feito nas nossas vidas, nós vamos olhar para aquilo que Deus viu, esse prédio completo, essa obra completa, e que no meu caso, eu vou falar por mim, ainda está muito incompleta, eu ainda tenho muitas áreas a serem trabalhadas pelo Espírito Santo, mas e que eu peço sempre paciência para as pessoas que convivem comigo. Eu digo, o meu defeito, a missionária Solange, a pastora Solange, ela dizia uma coisa assim, o meu defeito bate com o de fulano. É mais fácil de conviver quando o seu defeito bate e quando não bate. Eu trago essa frase comigo, quando o meu defeito não bate com o de fulano, o que eu faço? Jesus, como o Senhor agiria? E eu faço sempre essa pergunta, como que o Senhor agiria, Jesus? Nessa situação, me ajude nessa situação, porque essa pessoa passou dos meus limites, mas eu não posso. Eu posso virar, mas eu não posso pecar. Eu tenho que tratar bem, eu tenho que ter esse Cristo que olhou para uma mulher que ele talvez não podia fazer algo ali mediante a lei, mas ele fez porque ele viu que tinha um ser humano debaixo daquela pele. Ele viu além daquela aparência, ele viu a cada discípulo além daquilo que eles mesmos enxergavam neles. Ele viu capacidade em cada um, e nós como discípulos do Senhor, nós temos que pedir a Deus esse olhar de enxergar no próximo aquilo que só Deus enxergaria na humanidade. Porque nós somos chamados para isso, para trazer a humanidade, para essa palavra, para essa luz, para esse Deus que não fez acepção de pessoas. Ô glória! Louvado seja Deus! Está aí a fala da nossa irmã Joyce, colocando Pentecoste, fogo no parquinho, ou seja, fogo no nosso programa Falando com Gente Grande, né? Muito obrigado, Joyce, né, pela sua fala, tão importante a fala da nossa querida irmã Joyce, né, da Igreja Assembleia de Deus. Nós não fazemos acepção de igreja, de ninguém, irmãos. Nós, graças a Deus, passamos dessa fase, estamos libertos e precisamos, né, ensinar aqueles que precisam também dessa libertação, porque não é fácil, não é fácil. Olha só, a Joyce citou um versículo que eu tinha até colado ele aqui, olha, Joyce, e eu vou ler para vocês, que se encontra possivelmente lá em Romanos, capítulo de número 12, versículo 18, do apóstolo Paulo mesmo falando. Olha só o que diz esse versículo: se possível, naquilo que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens. Irmãos, no ano que nós estamos, na situação que nós estamos, na falta de paciência que nós estamos vivendo, é possível. Paulo falou isso há muito tempo atrás, mas hoje nós vivemos isso dentro das igrejas. Nem todos que estão, vamos dizer, sendo as nossas ovelhinhas, vão engolir o que nós estamos falando. Nem todos vão realmente nos aplaudir. E nós não estamos aqui para se aplaudir. Nós estamos aqui para fazer valer a pena a palavra de Deus. Doe a quem doer, machuque a quem machucar, mas Deus nos amou e nós precisamos fazer valer a pena essa palavra. Se possível, tenha paz com todos. Como é que nós vamos ter paz? Com uma pessoa que a todo minuto tenta puxar o seu tapete. Como é que você está fazendo acepção? Não, nós não estamos fazendo acepção. Tem pessoas que nós temos um pouco mais de afinidade, outras menos, mas isso não significa que nós temos que deixar de amar um a menos e outro a mais. Nós precisamos amar
amar uns aos outros, porque Cristo não faz acepção de pessoas. Jean, seja muito bem-vindo. Fique à vontade para ministrar aos nossos corações e aos corações dos nossos queridos e amigos e irmãos que estão do outro lado, viu? Deus te abençoe, um prazer imenso recebê-lo aqui na IPR Morumbi, dentro deste programa, falando com gente grande. Nosso irmão Jean. Amém, graça e paz a todos. Antes de eu começar a entrar no assunto, eu quero, na minha família tem pessoas da Assembleia, que sou eu, da Adventista, da Batista, e assim, graças a Deus somos todos unidos, e tudo isso começou com minhas irmãs, elas são da Adventista desde pequenininha, tem cargos importantes lá dentro da Adventista, já participei também, conheço um pouco da Adventista, conheço um pouco também da Batista, que é onde minha avó frequenta. E o senhor falou em relação a se chegar alguém, né, de outra religião na igreja, a gente já passei por isso. Eu e minha esposa. Já passou por isso? Eu e minha esposa fomos. E aí, conta pra nós como é que foi essa recepção. Eu acredito que todo mundo lá está curioso para saber, viu? Chegou um amigo nosso e falou que precisaria da gente para fazer uma peça. Isso foi uma peça. Peça de teatro. Peça de teatro. E assim, ele passou, na época, estava rolando um vídeo que uma mulher macumbeira entrou dentro da igreja e o pessoal não soube tratá-la bem. Então esse vídeo naquela época rolou bastante. E esse amigo nosso mostrou esse vídeo pra gente e queria que a gente fizesse o mesmo. Isso mesmo, na igreja. E aí minha esposa, ele conhece muito bem, minha esposa topa tudo. Ela não tá nem aí, ela falou, não, nós vamos fazer. Aí a gente foi até na cidade vizinha, a gente foi, chegou lá, minha esposa se vestiu de macumbeira. Já era crente, já? Já era crente, testemunhada. E aí a gente, chegamos mais cedo na cidade, né, para conhecer o local, não conheceu, a gente ficou, tipo, o irmão que levou a gente, ele falou, eu vou andar um pouquinho mais à frente, mas eu vou mostrar os pontos para vocês, para ninguém ver vocês comigo, para ninguém desconfiar de nada. Tá bom. Aí a gente conheceu o local da igreja, eu e minha esposa conversando como a gente ia fazer, e aí ela falou, olha, você vai entrar normal e eu vou me vestir de macumbeira, deixa que eu me viro lá fora. Só toma cuidado, pelo amor de Deus. Não vai desviar não, viu? Não vai desviar não. Vai se empolgar não. Não se empolgue não. E aí, o culto começou. E ela lá fora, passando em frente à igreja. Passou uma, passou duas, passou três. E o obreiro que estava na porta, o diácono que estava na porta, pegou e se incomodou de ver ela tanto passando e chamou. Vem, entra. Chamou a primeira, ela não. Chamou a segunda, não. A terceira, ela veio. E ela sentou perto de uma senhora. Gente, aquela senhora de corpo. Mas a senhora xingava tanto. Repreendia tanto a minha esposa. E eu assim, eu sabendo, né, que isso poderia acontecer. Era só um teatro e tal. Aí eu parava para pensar, meu Deus, cadê o amor ao próximo? Né? Porque assim, independente da religião da pessoa, né, a gente aprendeu com Jesus que devemos amar o próximo. E as irmãs, era cada palavrão que eu falei, misericórdia, dá vontade de rir. E eu quieto, porque eu sentei na frente já para não rir de nada. E minha esposa olhava assim pro povo de pé a cabeça e olhava assim. Eu falei, aí eu comentei até com um amigo meu, eu falei, ó, se prepara, ela vai encarnar mesmo, ela vai entrar no personagem. E o pastor começou a falar no púlpito, e ela, já vai começar. E tudo que o pastor falava, ela retrucava. Tudo que o pastor falava, ela retrucava, só que o pastor também sabia. E aí o pastor pegou e falou, minha irmã, você quer falar alguma coisa? Ela, eu quero. Pegou a bolsa dela e pegou a saia, botou no ombro e foi lá na frente, pegou o microfone, e aí ela começou a falar. E aí ela colocou a bolsa no chão, abaixou. Quando ela abriu a bolsa, gente, sabe aquele, você olhar para o povo, olhar de espanto, com medo dela arrastar alguma coisa de dentro da bolsa. E ela pegou e tirou a Bíblia. Gente, na hora que ela tirou a Bíblia, ela falou que nessa hora, quando ela baixou, eu olhei para trás. Mas na hora que ela levantou a Bíblia, que ela tirou a Bíblia da bolsa, eu olhei para frente. Ela falou que todo mundo ficou sem entender o porquê ela tirou a Bíblia de dentro da bolsa.
E aí ela começou a falar, ela tirou a roupa dela, foi tirando a roupa que estava por cima, e ela falou, gente, eu sou cristã. Esse foi o meu amigo Isaías que chamou a gente para fazer essa peça. E a gente vê que no nosso meio tem pessoas que não amam o próximo. E realmente faz acepção de pessoas. faz acepção de pessoas e como o senhor falou, eu, amigo, o senhor conhece a minha igreja que eu congrego, e aí tinha uma amiga da gente, ela não mora mais lá no mesmo bairro, ela foi lá para o Embu. E aí, o culto rolando, ela ouviu um hino, ela é do Candomblé. E o culto rolando, ela ouviu um hino e ela veio cá para a porta da igreja. E eu saí da onde eu estava, fui lá e abracei com ela, passei o hino todo abraçado com ela. Ah, mas ela é sua amiga? Não, independente, ela era minha amiga, mas ela não é da mesma religião que eu. Então assim, e o pastor, o nosso pastor, ele manda a gente tomar certo tipo de cuidado. E assim, claro, devemos ter cuidado, devemos ter o discernimento, mas a gente também tem que saber a hora certa de abraçar alguém, né? E hoje no nosso meio, a gente vê que até as pessoas do nosso meio não sabem abraçar o próximo. As pessoas do nosso meio não sabem ouvir o próximo, né? Quando ouve, acha que é por obrigação. Ah, se eu quero desabafar com fulano, ele vai me ouvir, mas será que ele vai falar algo que vai me agradar? Será que vai falar algo que eu precise? Muitas das vezes a gente conversa com alguém e as pessoas ouvem mesmo por ouvir e não fala, e não responde nada, né? Então assim, no nosso meio devemos ter cuidado, porque a acepção de pessoas não está só fora da igreja, está principalmente dentro da igreja. E em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17 diz: pois o Senhor, o vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas. E por que nós fazemos? Claro, somos pecadores, a nossa tendência é pecar. Só que assim, Deus, Ele deu seu único filho, como o pastor Mário falou, para morrer por nós. E por que nós não podemos abraçar alguém quando precisa? E por que nós não podemos ouvir alguém, dar o nosso ombro amigo quando as pessoas precisam, né? Agora voltou na nossa igreja o culto de missão. E minha esposa, eu e ela estávamos à frente. E minha esposa, gente, coloca as coisas na mão dela, minha esposa, ela viaja, ela tem várias ideias. Eu fico pensando, meu Deus do céu, coloca coisa na mão. Meu Deus do céu. E aí ela falou, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Eu falei, Geniga, claro, querer a gente quer, mas tem hora que as pessoas que estão ao nosso lado não apoiam o que a gente quer, né? E a gente, querendo ou não, a gente sofre um pouquinho com isso. Porque assim, o nosso pastor, ele apoia muito as ideias da minha esposa, só que tem hora que ele trava ela e é onde ela fica machucada. E eu falo para ela, você sabe como é as coisas, então você tem que... Para ele não fazer acepção de pessoas, Jean. Fala que você veio participar do Falando com Gente Grande da IPR Morumbi, você aprendeu que não pode fazer acepção de pessoas. Então eu falo para você, tem que tomar cuidado ao que pensar e na hora de falar, porque assim, eu posso aceitar numa boa, eu posso querer dar meu ombro amigo, meus braços e ajudar, mas tem pessoas que não, tem pessoas que vai criticar, tem pessoas que acham que a nossa ideia, que a ideia dela é melhor que a nossa, né? Eu e minha esposa, a gente passa por vários processos, então assim, a gente está na frente dos jovens. Ano passado teve a primeira festividade dos jovens lá, e foi uma guerra, tanto espiritual quanto até humana mesmo. E os nossos jovens é só Deus na causa. Eu olho para aqueles jovens. Eu acho que não é só os seus não, viu? Tem a pastora Solange aqui, tem a nossa outra irmã aqui. Jovem é jovem, não tem jeito. A gente marcava o horário do ensaio, os jovens chegavam. Temos alguém na plateia ali que também é jovem, também já passou por isso, sabe do que eu estou falando. E assim, no nosso meio, a gente vê
que se a gente não tomar o devido cuidado, a gente acaba fazendo mesmo acepção de pessoas, até mesmo sem querer, né, sem perceber, porque acontece, né, o Varão falou em relação à classe social. Eu já fui em igrejas, gente, que as pessoas olhavam o que a outra pessoa estava vestida, e eu ficava, meu Deus, e isso na época eu não era crente, então assim, eu não crente, vendo isso, o que eu iria pensar? Eu não quero dar meio desse povo, não. Você ia pensar justamente isso. Então assim, e quando tinha aquelas rodinhas que sempre tem depois do culto, a gente ouve cada coisa, e eu ouvia cada coisa que falava. Chegava com minha avó implorava, falava, não me tá indo para a igreja da senhora para estar vendo besteira. Eu prefiro ficar em casa, prefiro ficar assistindo meu futebol que eu ganho mais. Porque assim, os crentes eles têm que tomar cuidado, nós crentes temos que tomar cuidado, porque os visitantes, eles, principalmente quem não é crente, está para nos observar, para ver nossas atitudes. Foi o que no dia da peça foi o que mais minha esposa comentou. Foi a atitude do Varão que chamou ela, foi até a rua chamar ela, para ela adentrar. E hoje em dia a gente não vê isso. Sabe, se ele está vendo alguém passando, que tem gente que passa em frente à igreja, fica com vontade de entrar, mas cadê alguém para falar, vem? Vocês não entram, né, com receio, né, de talvez chegar, não ser bem recebido, ou ser excluído. E a maioria das pessoas que passam por isso, que tem esse receio, é porque já sofreu em alguma igreja. Já sofreu, entendeu? Então, eu mesmo quando eu ia na época da Adventista eu era novo. E depois de grande eu não fui, não tive ainda o privilégio de ir, mas eu creio que logo eu vou, que minha irmã cobra muito. E assim, lá na época que eu ia, eu lembro pouco mesmo, lá só via pessoas que tinham condições. Eram só pessoas que tinham condições. E assim, eles são muito unidos. Se tira pelo testemunho de Jeová. Quando o testemunho de Jeová sai para evangelizar, sai em grupos. Nenhum só propósito. Entendeu? Então assim, e hoje em dia é o que a gente bem vê. Até tem crentes mesmo que falam em relação aos testemunhos de Jeová, porque acham que eles estão incomodando. Todo dia, domingo de manhã, tem alguém lá na minha porta, ó. Ô meu irmão, Pai Senhor Jesus, obrigado por esse folhetinho e tal. A gente precisamos tratá-los muito bem, né? Sim. Por mais que não fazem parte da nossa igreja, mas cabe a cada um de nós, né? Sim. Não fazer acepção, porque se a gente está rejeitando ele, a gente está fazendo acepção, não só da pessoa, mas eu creio que se ele acredita em Deus, a gente está fazendo acepção de Deus também, porque ele está trazendo algo de Deus para nós. E outra, quando eu recebi o convite, eu ainda falei com minha esposa, eu recebi um convite para aprender, não para falar que eu sou melhor que nenhum de vocês. Claro que não, como o pastor Mário falou no começo, estamos aqui a aprender e cada um pegar um pouquinho do outro. Meu pastor, ele me colocou para estar dando aula na escola bíblica dominical. E foi uma coisa que quando ele me falou, eu fiquei desesperado. Eu falei, meu Deus do céu, mandei até mensagem para o pastor Mário, me ajuda porque eu não sei nem como fazer. E aí, na minha terceira aula, ele me falou uma coisa que isso me deixou mais animado e hoje eu fico mais à vontade para dar aula. Porque ele falou, gente, eu posso até ter um pouquinho de conhecimento a mais cristiano, eu posso até pegar esse livro e dar mais detalhes do que ele dá. Mas se eu estou sentado aqui e eu escolhi ele, é porque eu tenho muito que aprender com ele. Então assim, quando ele falou isso para mim, isso me animou muito. E eu já passei na mão de pastores que fez acepção de pessoas. Na época, quando a gente chegou aqui em São Paulo, Isso machuca, né? oxe, demais. Eu e minha esposa, a gente começou a levar jovens para a igreja. Só que o pastor, quando subia em cima do púlpito, ele não segurava a língua dele. Gente, se o jovem não é crente, ele tem que saber o que falar. E o pastor batia sem dó, sem massagem.
E aí os meninos olhavam pra gente, depois terminava o culto, ia lá pra casa, e lá vai eu e minha esposa conversar com esses jovens, lá vai eu e minha esposa explicar para esses jovens para eles terem paciência, né? Mas era difícil, foi difícil. Resumindo, nenhum desses jovens estão com a gente por causa do pastor. Tá tudo no mundo de novo, tem tatuagem no corpo todo, no negócio do candomblé, e assim, e eu e minha esposa estamos aí. Já tentamos trazê-los de volta, só que 2 já foram embora de São Paulo, só uma que está aí no candomblé, a gente vai conversando aos poucos, mas depois que conhece outra religião já fica mais difícil, né? E o que o pastor falou no passado não vai sair, mas não só da mente dela, mas do coração dela. Então, lá em Malaquias diz: não nos criou o mesmo Deus, porque seremos desleais um para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais. Quando eu li esse versículo de Malaquias, eu parei para pensar justamente nesse pastor que fez isso com os jovens, do qual a gente estava tentando resgatar, né, para Jesus. E para a gente parar para pensar, Deus nos criou, né? E nós estamos em busca de um único propósito, ir para o céu. Então, a gente que possamos parar para pensar e tentar nos corrigir. Porque primeiro, para a gente corrigir alguém, a gente tem que nos corrigir, né? Então, que possamos aprender mais sobre a acepção de pessoas, que possamos continuar se aprofundando nesse assunto, que é um assunto muito interessante, um assunto que tem muitas coisas ainda para ser falado. Foi pouco tempo hoje, mas creio que Deus vai preparar outro momento para que possamos não só debater sobre esse assunto, mas em outros assuntos. Amém? Maravilha, está aí a fala do nosso querido irmão Diácono Jean, né, da Assembleia de Deus do Panambi, né, esposo da nossa irmã Jéssica, né. Muito obrigado, Jean, por ter aceitado o convite, por ter nos prestigiado nessa noite com a sua fala e também com esse testemunho, né, que o Senhor contou em relação a essa peça, né, que foi tão diferente, né, e certamente isso traz uma grande convicção a nós. Né? E precisamos sim, irmãos, lutarmos para não fazer acepção de pessoas, né? E tem tanta coisa que traz a relação de acepção de pessoas, não só de pessoas, né? De tantos outros lugares, de tantas outras coisas que a gente poderia estar falando, mas a nossa live já está chegando ao final, né? E queremos agradecer todos os irmãos que entraram aí, que nos ouviram, que estão participando conosco, e também os nossos queridos irmãos que estão aqui, né? Os nossos irmãos da plateia, temos aí uma plateia, né? Esposa, irmão Carlos, cameraman, nossa irmã Raquel, cuidando ali das redes sociais, também com o nosso irmão presbítero Roberto, né? Queremos agradecer a presença de todos os irmãos, sei que o nosso querido irmão, né, Carlinhos estará salvando aí essa live para que possamos estarmos divulgando cada vez mais. Mas aí, você que está aí do outro lado, conseguiu aprender alguma coisa sobre acepção de pessoas? Na sua concepção, é pecado ou não? Fica aí a dica, querido irmão Daniel, muito obrigado pela sua presença, viu? Daniel de Jesus, esse menino é de Jesus, aceitou Jesus, batizou, daqui a pouco vai ser batizado com o Espírito Santo. Ele está na igreja pentecostal, irmão, e é para isso que nós estamos aqui, né? Eu achei que ia ser hoje, hein? Glória! Começou a falar ali, Glória! Rapaz, vai ser hoje que ele vai sair daqui, né? Mas é com muita alegria que nós, né, recebemos os nossos queridos e amigos irmãos, né? Muito obrigado, irmão Joyce, né, pela sua presença, pela sua fala, por ter aceitado esse grande desafio de vir falar no programa, né, falando com gente grande. Hoje você viu o programa falando com gente grande, trouxe assuntos maravilhosos. Pastor Solange, muito obrigado.
obrigado pela sua presença, por ter reservado esse tempo tão expressivo, né? Sei que você deixou outras coisas para fazer, para estar aqui, mas fica a nossa gratidão, a sua pessoa, a sua vida. E manda um abraço lá para o meu irmão Batista, viu? Fala que eu mandei um abraço para o nosso irmão pastor Batista, irmão Diácono Gero, mais uma vez. Muito obrigado pela sua presença. Que o Senhor continue te utilizando e que lá na sua igreja você também possa falar de acepção e ensinar aquele povo que não devemos ter acepção de ninguém. Amém, queridos? Os nossos queridos e amados irmãos que estão nos acompanhando. Deus os abençoe. Beijo no coração de cada um de vocês. E sexta-feira, se Jesus não voltar ou se nós não partir, estaremos aqui no programa Falando com Gente Grande, ou seja, falando com alguém que entende do assunto. E é com muita alegria que queremos nos despedir de todos. E mais uma vez, feliz ano novo a todos vocês que estão aí compartilhando a nossa live e aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Beijo no coração de cada um de vocês e que Deus ricamente vos abençoe em nome de Jesus.